o infectologista, pediatra e diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Dr. Renato Kfouri. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição. Estamos com o Diogo Schelp, nosso comentarista. E, doutor, o Diogo falava sobre essas variantes, enfim, sobre esses dados que nós temos no mundo inteiro e como eles podem ajudar. E o ministro da Saúde, ele fala sobre o aumento do número de mortes, de óbitos por doenças cardiovasculares desconhecidas ou informais, não sei qual seria o termo certo, correto para falar sobre isso, melhor, para identificar isso, e ele fala da necessidade de comparação dos números de óbitos de 2020 e 2021 para a gente acompanhar a evolução da variante. Doutor Renato Kfouri, me ajude nesse detalhamento para a gente entender melhor. Olá, William. Olá, Diogo. Prazer falar com vocês aí, os ouvintes da Rádio Jovem Pan. O óbitos por Covid-19 é um número que a gente deve acompanhar junto com outros indicadores, como número de casos, taxas de internação, de hospitalização, número de casos em UTI e óbitos. São, vamos dizer, parâmetros onde a gente pode avaliar. Todos eles, muitas vezes, são sujeitos a outras variáveis, né, que nem sempre significam ou reportam o momento da pandemia. Por exemplo, o número de casos pode variar em função da quantidade de testes que a gente dispõe. O número de vagas em UTI vai depender de quantas vagas a mais você criou, quantas você desativou. Às vezes está com 80% de ocupação de leitos de UTI, pode significar não tão ruim quanto 90% de um número menor que você desativou uma unidade. Mas a morte costuma ser, a mortalidade, ou a letalidade no caso, costuma ser um indicador mais fiel, porque você não tem essas variações, né? Então, quando você usa um indicador de mortalidade ou de letalidade, quantos % dos casos de Covid vão a óbito, isso está se refletindo a gravidade da doença e a qualidade da assistência. Então, esses são os parâmetros que devem ser comparáveis nas diferentes regiões do país e nas diferentes épocas da doença, né? A letalidade já foi maior no passado, quando no começo da pandemia a gente não tinha muito aprendido a lidar com a doença, sabíamos pouco sobre como manejar os quadros graves. O aprendizado durante o ano passado fez com que a letalidade no final do ano, no começo desse ano, diminuísse. Porém, com a falta de vagas já no final de fevereiro, março, isso voltou a ter um incremento, provavelmente secundário aí aos doentes que demoraram para ingressar na UTI. Então, são todas essas variáveis que fazem com que a gente tenha uma análise melhor do que vem acontecendo na pandemia aqui no país. Diogo, durante a fala do ministro, nós tivemos também a participação do Rodrigo Cruz, que ele é secretário executivo do Ministério da Saúde, e ele falou das chegadas das doses da Pfizer amanhã, aqui em São Paulo, 1 milhão de doses. Mas em algum momento ele fala da importância, e o ministro reforça isso, das medidas não farmacológicas, como o uso de máscara e distanciamento, e programas de testagem aqui em São Paulo, ou melhor, no Brasil inteiro. E aí vem, não sei se o Diogo está ouvindo isso também, a gente já começa a ouvir no noticiário, Diogo, o que eles chamam de terceira onda. A gente já começa a ouvir com mais frequência isso. Pois é, William, acho que isso o doutor pode explicar melhor para a gente. Eu não tenho conhecimento de uma terceira onda já ocorrendo em outros países, né? Mas o que eu tenho visto e ouvido é que essa pandemia não vai desaparecer tão rapidamente. Então, evidentemente que, se a gente observa as curvas, a gente percebe, né, que depois de um período de alta de número de casos e tal, em muitos países vem acompanhado de uma queda, né, um vale, e depois uma alta novamente. E essa segunda alta ela veio acompanhada aí do surgimento de novas variantes, o que contribuiu para tornar essa segunda onda mais grave. Agora, eu acho que o doutor pode explicar melhor se há mesmo essa previsão. Doutor Renato Kfouri, explica pra gente, existiu a primeira onda, a segunda onda, vem aí a terceira onda, ou é uma coisa só? São essas mudanças que o Diogo falou? Olha, William, a gente não teve ainda no país nenhum momento de muita tranquilidade, né? Nós estabilizamos os casos no final de julho, agosto, quer dizer, o pico foi em julho e agosto, estabilizamos os casos em outubro, novembro, quando decrescemos para níveis ainda bem elevados de casos, de registro de casos diários.
e logo voltamos aí com uma segunda onda, coincidindo com o aparecimento da variante P1 e P2 aqui no Brasil. Duas variantes que ganharam em transmissibilidade, em capacidade de reinfectar indivíduos já previamente expostos, infectados. Isso fez com que a gente tivesse, diferente de alguns países, alguns outros tiveram, como o Reino Unido, alguns países europeus, mas uma segunda onda de maior intensidade até do que a primeira onda foi. O que não é muito comum nas pandemias. As pandemias costumam ter um primeiro movimento muito grande, as medidas de contenção costumam, vamos dizer, mitigar a transmissão dos casos, e no relaxamento dessas medidas, uma segunda onda de maior monta, e depois ondas subsequentes, cada vez de uma intensidade menor. Muitos países, inclusive o Brasil, tiveram uma segunda onda de uma magnitude muito grande, provavelmente secundária a algumas características de transmissão do vírus, de número de suscetíveis, mas eu creio que fundamentalmente vamos dizer, pelo protagonismo de variantes que foram capazes de infectar com mais facilidade indivíduos, inclusive, já previamente infectados. Isso fez com que a gente tivesse uma segunda onda dessa magnitude. E o que vai acontecer daqui para frente, na terceira onda, a gente vê alguns países na Europa já sim registrando alguns dados de aumento de número de casos, mas em níveis completamente diferentes dos nossos, né? Eles começam a registrar 300, 400, 500 casos por dia, eles já voltam a tomar medidas mais duras e tentar conter. Mas, independente da magnitude, uma terceira onda é prevista daqui a alguns meses, provavelmente deve acontecer. Em geral, ela tende a ser de uma magnitude menor do que as ondas anteriores e relacionadas provavelmente a esse relaxamento, que à medida que a gente vai diminuindo os casos, as UTIs vão sendo os leitos mais disponibilizados, a tendência é que a economia volte, o trânsito das pessoas volte, e isso cria um ambiente propício para uma nova recirculação do vírus, que em geral tende a ser menor em função já do número de vacinados e do número de infectados previamente. E aí, doutor Renato Kifuri, eu agradeço muito a sua participação. Doutor Renato Kifuri, que é infectologista, pediatra e diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Justamente agora a gente entende a fala do ministro quando ele fala assim, a população precisa ajudar, tem que se vacinar, usar máscara e manter o distanciamento social. Muito obrigado pela sua participação, doutor. Eu que agradeço, prazer falar com vocês, um ótimo dia. Ótimo dia.